Bem-vindo a todos. Eu sou o Flávio, do canal Professor Flávio no YouTube, e eu tinha proposto um desafio onde eu falava se algum estudante, alguém que tivesse alguma dúvida, podia mandar a sua questão para mim em qualquer linguagem e sobre o assunto que eu estava ensinando aqui nas videoaulas. E eu recebi uma pergunta de uma pessoa chamada Renata, de uma aluna chamada Renata, e ela fez uma pergunta que seria como que ela através dentro do Power BI, que existe a possibilidade de você utilizar o Python, como que ela consumiria uma API REST para trazer os dados dessa API para o Power BI. Pois bem, a aula vai ser sobre isso, vai ser uma aula curta. Não vai ser uma aula de Business Intelligence em si, embora eu vou dar algumas dicas, best practices, e vou falar um pouco vou falar mais sobre a importação dos dados de uma API com, com, com a linguagem Python dentro do Power BI. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu já vou direto na resposta. Na verdade, eu vou utilizar de uma banco de dados que eu procurei na internet, um banco de dados de exemplo de vendas, e vou dar um exemplo que as tabelas de metas dessas vendas vêm de uma API. Então, vou estar seguindo aqui, esse é o Power BI Desktop, né? Eu vou estar seguindo aqui um tutorial da Microsoft aqui, de executar scripts Python no Power BI. Então ele fala dos pré-requisitos, as bibliotecas que nós vamos estar instalando, né? Isso eu já vou falar mais adiante. Então ele fala para vir aqui habilitar script Python, né, no Power BI. Então você vem aqui, arquivo, opções de configurações, opções, e você vem, só um segundinho, scripts do Python. Então tem que onde está instalado o meu Python, no caso meu computador está aqui, e a IDE aqui, que se for a IDE que você usa para desenvolvimento. E dá o OK lá embaixo, que já está configurado certinho. Aí então nós vemos aqui em obter dados, eu vou começar pelo final, né? O certo é você ter, claro, a base de dados importada e depois importar da API. Mas eu vou começar por portando da API, porque quem entrou no vídeo vai ver até aí e é isso que querem saber. Então, vou começar já de como faz. Então você vem aqui obter dados, importar dados. Bom, eu vou falar um pouco sobre o código que a gente vai estar utilizando, que é esse aqui. Então, Renata, para você fazer a importação, nós vamos estar utilizando uma biblioteca que chama Requests. O Pandas é uma biblioteca que vai estar trabalhando, vai criar o data frame que a Microsoft utiliza junto nos tutoriais dela para explicar como que se importa lá no Power BI. Então eu chamo a variável de resposta e importo da requests, eu utilizo o método get dela e faço o get na API. O get é como se fosse uma chamada nesse servidor, utilizando o get para obter respostas. E armazeno dentro de resposta. A resposta da requisição nessa API é armazenada em resposta. Eu converto a resposta para JSON e jogo ela no Panda Data Frame. REST to JSON vai para o Panda Data Frame e dá o print df, e nisso é só apenas isso que precisa para você importar os dados, que está tudo aqui no tutorial da Microsoft, que está no link aí embaixo. Certo? Então nós vamos aqui fazer import, vou testar esse script primeiro, né? Ó. Eu já testei aqui, está na tela aqui embaixo, né? Então esse script aqui, ele é vou até fazer diferente. Vou fazer aqui, dar o terminal do Python, vou fazer import requests, que é o que faz o script, né? E aí, ó, resposta, a resposta, ela vai ser
requests.get e o endereço da API. No caso, o seu vai ser Google, Facebook, a API que você vai estar utilizando. E vou armazenar em resposta. A resposta ela é um objeto request, então eu vou dar um print aqui em resposta. Ela é uma resposta, ó, print resposta ela é um objeto do request que ela tem essa visualização. É isso que eu quero? Não. Eu quero print resposta ponto .json. Então eu quero um JSON da resposta. Com essa resposta em JSON, a requisição, a requisição em JSON, eu jogo no DataFrame e faço o print do DataFrame. Então, vou copiar aqui o código para ser mais fácil. REST to JSON, resposta to JSON. E jogo no DataFrame. Porque eu não importei o Panda. Vamos importar o Panda, né? Import pandas aspd. E vou aqui jogar dentro do Panda. Agora a resposta é essa aqui. Entendeu? Como ela vem no formato. Lembra que estava em JSON? O DataFrame do Panda faz virar como se fosse uma tabela. Então eu vou aqui copiar esse script que eu criei aqui, copiar ele. A outra coisa que você vai ter que fazer é provavelmente instalar o que ele fala lá no tutorial, instalar os pacotes pandas. Ó, aqui já tem no meu computador, por isso que o script funcionou. E instalar o requests. Se der mais algum erro que algum pacote está faltando, provavelmente vai acontecer, o Power BI vai mostrar na mensagem de erro que não achou a biblioteca e você vai instalar ela. Então vamos lá no Power BI, aqui obter dados, vou clicar aqui em mais, vou procurar aqui na lista por Python, obter dados de scripts do Python, conectar. Vou colocar aqui o nosso script que a gente criou, o script do Python. Qual que é o script? O script é esse aqui. Vou dar OK. Ele vai executar o script. Então aqui nós temos a tabela. Nós vamos selecionar ela, tá vendo? Importou como se fosse uma tabela, consumido da API. Nós vamos transformar dados, porque a coluna veio com o nome 0, né? Eu vou chamar de código do funcionário, né? Que está em inglês, a outra base de dados, mas só para vocês entenderem, o código funcionário, e vou chamar essa tabela de meta do funcionário. Acho que está certinho, né? Eu acho que o código do funcionário, colunas terminadas, está tudo certinho, né? Aplicar e fechar. Fechar e aplicar. Agora, para não terminar a aula aqui com 8 minutos, eu vou fazer a importação das tabelas, que eu achei essa base de dados aqui, ó. Aqui, mais dúvidas sobre requests? A sua requisição, ela pode conter cabeçalhos da requisição. Então, está na descrição aí, a biblioteca requests, a documentação dela. Pode ter cabeçalhos da requisição, pode passar parâmetros, aqui em post, né? Que ela pode ser uma requisição post. Então você pode passar, por exemplo, a chave da API, o chave da API, usuário, senha, para fazer requisição na API e assim obter a resposta. Então essa documentação vai estar aqui no canal, aqui embaixo também, você tem acesso a ela. Agora que eu tenho no meu modelo de dados aqui a tabela
código do funcionário, vou até renomear ela aqui, tabela de metas. Eu vou fazer a importação do restante das tabelas que eu vi que eu vou usar desse site aqui. Eu vou usar esse banco de dados aqui, Maven Analytics Data Playground, o Northwind Traders. Vou fazer o download dela, vou importar no Power BI e vou fazer o cruzamento dos códigos de funcionário com as metas, das vendas com as metas. Vou criar um dashboard rapidinho aí já vou continuar a aula. Essa parte não é uma aula sobre Power BI, né? Ou sobre Business Intelligence, então eu vou dar continuidade, eu vou pular essa parte, vou pro finalzinho. Obrigado, daqui a pouquinho não, em um segundo já vai estar aí. Então eu terminei aqui a importação das tabelas da base de dados que eu escolhi, e essa tabela de metas aqui, ela vem da nossa API, lembra? Código do funcionário e a meta, né? Então eu posso até atualizar dados, ele executa o script Python e atualiza os dados das metas. Ó, 9 linhas carregadas. Isso ele atualizou na minha API. Vou até mostrar para vocês aqui. A requisição acabou de acontecer aqui na minha API, que eu estou rodando na minha máquina, né? Mas você vai usar a API de um outro lugar, né? Então, aí eu concluí aqui um dashboard, onde o que eu fiz? Eu somei as vendas, aqui então um Key Performance Indicator, que é as vendas, o valor das vendas dividido pela meta. E nessa base de dados tinham vendas de vendedores de Londres e Nova York. Então criei esse indicador aqui. Ele está verde em Londres, ou seja, eles bateram a meta em Londres, mas não bateram em Nova York. E no total ficou 85%. Uma outra boa prática do dashboard, isso, se alguém precisar de uma documentação sobre Business Intelligence, pode procurar no meu LinkedIn. Vou colocar aqui abaixo também, tem minha monografia, foi sobre isso. Então fala sobre Key Performance Indicators, aqui usei linhas para separar, né, os segmentos, né, o atributo cor dos indicadores. Então, é, é isso. Uma outra boa prática aqui é você colocar como as vendas. Por exemplo, eu gerei esse relatório aqui no meu computador hoje. Se eu colocar a data que foi atualizado como data que ele está atualizado, pode gerar um erro na hora de interpretação dos dados. Alguém pode abrir o dashboard e falar, poxa, as vendas estão bem, as vendas estão mal, e não sabe de quando foi atualizado. Então eu fiz uma boa prática, você pegar a maior data da venda, ou a maior data daquele relatório que você está utilizando, e colocar ela como data de quando foi atualizado. Então a base de dados nossa, ah, aqui Order Details, não Orders, né? Ela tem a data da venda. Então só tem datas muito antigas, não tem datas de hoje. Então deixa ali na sua visualização de dados, uma boa prática, você deixar sempre no seu dashboard isso aqui. Eu vejo muitos cursos aí, ninguém fala sobre isso, né? E é uma coisa muito importante. Outra coisa é você, no dashboard, né, trazer esses elementos, Key Performance Indicators. Se você não tem Key Performance Indicators, não é dashboard. Se eu trouxesse aqui somente o total das vendas, não é muito bem um dashboard. Você tem que ter uma relação com metas e assim, e deixar uma aba também analítico, onde pode ser filtrado aqui. Então, ó, essa soma da meta, isso aqui veio da nossa API, ó. Eu vou aqui no nosso, vamos lá, como é que eu fiz aqui? Ó, o código 1 é 2.500, 250 mil, o código 2, 220 mil. Se eu colocar aqui uma tabela aqui, vamos colocar uma tabela só para validar os dados, e vou colocar o código do funcionário e a tabela nossa de metas, você vê que é 250 mil e o 2, 220 mil, que é exatamente o que veio da nossa API.
Isso gerou uma meta total de 1.480.000 e faz a comparação com as vendas desses funcionários. Então você deixa aí uma aba de analítico, né? Claro que não está pronto aqui, mas e uma aba de dashboard. Renata, espero ter te ajudado. Obrigado pela questão. O desafio continua. Podem mandar aí suas perguntas. E, e é assim que se importa os dados com Python dentro do Power BI. Um forte abraço. Obrigado.